Em entrevista na TV Erechim, o pré-candidato a deputado estadual, Thiago De Police, destaca emendas importantes conseguidas com o deputado federal Ubiratã Sanderson para a entidade de Erechim. Acompanhe. Hoje nós convidamos o Thiago De Police para estar aqui na TV Erechim e falar um pouquinho sobre uma viagem, uma pauta que ele realizou na última semana em Brasília. Thiago, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Sandra. Quero agradecer a toda a equipe da TV Erechim. E muito feliz de estar aqui de novo, né, e falar um pouquinho sobre essa minha viagem a Brasília, né, boas notícias que eu estou trazendo de lá. E lembrando que essa viagem aqui foram todas feitas com meus custos, não é o dinheiro do contribuinte, né, o meu salário, né, que eu fui lá e sacrifiquei um pouquinho para fazer o meu contato político, né, mas também para trazer coisas boas para Erechim. E acompanhando tuas redes sociais, a gente obteve a informação de que teremos emendas vindo para Erechim através do deputado Sanderson. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente, Sandra. Então, nessa minha visita, a princípio era para ter conversado com o presidente Bolsonaro, fazer algum material lá com ele, porém ele estava numa motociata, não lembro qual estado ele estava, mas ele estava numa motociata, e no outro dia ele tinha uma homenagem com os atletas olímpicos brasileiros dessa última Olimpíada. Então eu não consegui esse contato com ele. Porém, junto com o deputado Sanderson, eu consegui conversar com o ministro da Justiça e Segurança do nosso país, né? E falei um pouquinho sobre o presídio aqui de Erechim. Não foi só das emendas também, mas também dessa situação do presídio que a gente tem, posso dizer, um câncer, né, no meio aqui do centro da cidade, né? Infelizmente, o que o ministro me passou é que eles não podem fazer muita coisa, porque isso é uma responsabilidade estadual, porém, pode sim ter alguma ajuda de infraestrutura, alguma situação que possa ajudar na construção do presídio ou até mesmo de reformas deste. Mas aí que entra aquela situação, né, Sandra? Nós precisamos de um representante estadual e federal para que aconteça essa ligação, né? Eu, na verdade, sou um simples cidadão que vou lá a Brasília e vou cobrar dos governantes. Eu cobro muito do deputado Sanderson, mesmo ele sendo meu amigo, né? Então, eu vou lá fazer a cobrança, mas eu não sou um político, eu não sou um político que está dentro do sistema. Então, fica difícil de fazer essa ligação, né? E a contrapartida também, eu conversando com o Sanderson, pedi para ele se teria a possibilidade de conseguir 2 emendas aqui para Erechim. E já vou aqui avisar para o pessoal que está assistindo que essas emendas, a princípio, vão ser para a ADAL e para a APADA aqui de Erechim, que são 2 entidades que cuidam de pessoas com deficiência, né, que muitas vezes não conseguem entrar dentro da sociedade devido à sua deficiência, né, e são entidades que ajudam demais essas pessoas. Então, elas merecem sim um apoio de emendas parlamentares aqui do nosso país. Pois é, Thiago, você falasse um pouquinho sobre a gente não ter essa representatividade em Brasília e todos nós sabemos que isso é um fato, é uma verdade, a gente não tem essa representatividade. Ano que vem o Thiago se lança deputado estadual. Precisamos também ter um deputado federal para que faça essa ligação entre os 2 nomes que a gente vai poder se dirigir sempre que precisar de alguma coisa para Erechim. Isso é o que está carecendo nós eleger alguém da terra mesmo? É isso mesmo, Sandra. Carece alguém. E eu estive em Brasília, já estive na Assembleia aqui no Rio Grande do Sul também, e vejo a dificuldade de não ter alguém que representa a nossa região, a nossa cidade também, né, Erechim. Então, olha só, ano que vem é eleição. E eu quero fazer um desafio aqui para as entidades de Erechim, para a grande mídia de Erechim e para as pessoas aqui de Erechim. Vamos fazer uma campanha, não precisa ser o Thiago De Police. Vamos eleger quem for, mas que tenha representantes. Vamos fazer uma campanha para que o voto do erechinense e da região seja para pessoas aqui da região. Chega de políticos alienígenas, não de outro planeta, mas de outras regiões que vêm aqui pegar o seu voto, meu amigo. Quando ele pega o seu voto, ele acaba esquecendo aqui da nossa região. Ele não vem aqui depois, ele vai vir na época da eleição, fazer uma passeatinha, te dar um santinho. Mas, contrapartida, a gente não vai ter nada em troca. Então, eu não estou querendo me promover ou dizer assim, voto Thiago De Police. Não precisa ser eu, não. Mas que seja pessoas aqui da nossa região. Né? A gente fazer uma frente com todos os partidos, né? Ideologias. Vamos esquecer um pouco de ideologia, esquerda, direita, mas pensar na região. Porque a gente vai ficar sempre nessa. Tem partidos políticos que lançam candidatos a deputado estadual que vão fazer 2, 3 mil votos para, na eleição municipal, se eleger como vereador. Né? Então, que não aconteça mais isso.
que esses 2 ou 3 mil votos que 5 ou 6 candidatos a deputados aqui na região vão tirar, que junte para um e consiga eleger. Né? Vamos dar o exemplo agora do atual prefeito aqui de Erechim. Né? Se ele tivesse um pouco mais de votos, ele estaria em Brasília. Né? A gente foi adversário político, mas nem por isso eu gostaria muito que ele estivesse lá. E tenho certeza que se o prefeito estivesse lá, emendas parlamentares iam vir aqui para a nossa região. E a gente precisa disso. Né? A gente tem uma região que a gente não tem uma duplicação que ligue a nossa região a outras regiões. Né? Então, para você ter uma noção de como é importante ter um representante específico aqui da região do Alto Uruguai. Correto, Thiago. Outra demanda sua lá em Brasília foi a questão da Transbrasiliana. Como é que está essa situação? Então, na verdade, eu não consegui falar específico deste assunto da Transbrasiliana, né? Eu quero deixar para outro momento, né? Eu acabei parcelando em várias vezes a minha viagem a Brasília, então vou ter que esperar pagar essa viagem para poder voltar lá, né? Pois o Sanderson, que é o meu contato direto ali com Brasília, ele tem muito acesso a todos os ministérios de Brasília, né? Então, ano passado, quando eu estive lá, eu estive com a ministra Damares, eu falei da situação da Casa da Mulher aqui de Erechim, falei de outras situações de direitos humanos aqui da nossa cidade, né? Mas como eu falei, eu não sou um político que estou na ativa porque eu não estou no sistema, então é difícil de eu conseguir fazer essa ligação, né? Então eu preciso também que os políticos de Erechim venham falar comigo. Eu estou aberto para conversar com todos, né? E eu pretendo sim, daqui a alguns meses, ir a Brasília de novo para levar a demanda da Transbrasiliana e conversar com o ministro da Infraestrutura aqui do governo federal, para que tentar viabilizar que comece pelo menos o início das obras, né? Se começar o início, depois vai. Então a gente tem que ter essa ligação, conversar com os ministros para que tenha um resultado efetivo aqui na nossa região. Tiago, a gente está vivendo um mês de setembro atípico. Vários movimentos estão acontecendo nesse início de mês aí, em prol e também contra o governo Bolsonaro. Um dos maiores movimentos já vistos aqui dentro de Erechim aconteceu no dia 7 de setembro. Qual vai ser o resultado, o que a gente pode esperar de agora em diante do governo Bolsonaro, já que você tem uma ligação mais próxima com ele e também com os filhos dele? Pois é, Sandra, infelizmente eu não pude participar da manifestação porque eu estava trabalhando, né? Mas para você ter o direito a fazer seu protesto, estar na rua, precisa de segurança. Então, no momento, eu estava exercendo o meu papel de cidadão como segurança da população aqui de Erechim, né? Então foi lindo, foi maravilhoso, foi sensacional. Todas as pessoas, não só aqui em Erechim, mas no Brasil inteiro, pessoas foram às ruas, foi pacífico, ninguém quebrou nada, né? Diferente do que acontece aquele pessoal que faz baderna. Então foi maravilhoso. E agora o povo quer o resultado, né? Pelo que eu tenho acompanhado nas mídias aqui, eu não conversei com ninguém do governo até o momento, nem com o Sanderson, né? Pelo que eu tenho acompanhado, o Bolsonaro realmente ele quer tomar alguma ação contra essas situações e tudo que ele tenta é barrado, né? Só que a gente vai ter que esperar os próximos capítulos. Eu não posso chegar aqui para falar para você, vai acontecer isso e lá na frente não vai acontecer, porque na verdade eu não sei, né? Então o que eu posso falar é que a gente tem que ter esperança. Tem que ter esperança que realmente mude. E outra situação, a gente tem que saber em quem a gente vota. Porque não adianta soltar o Bolsonaro lá e você tem um deputado que é contra, a grande maioria é contra, senadores também, senadores. Né? A gente precisa de pessoas que representem nós de verdade. Então, a gente tem que ter muita atenção nas urnas. Não adianta a gente ir lá manifestar e nas urnas a gente esquecer em quem a gente votou. Outra questão que tem tirado o sono de muitas pessoas é o marco temporal. Até meu sono também tem tirado, Sandra. Então eu acredito que assim, esperamos que isso mude. Não sei se vai ser para já, mas como eu falei, a gente tem que ter a esperança que aconteça, que mude isso. Né? Porque se ficar sempre nessa mesma aí, Sandra, vai ser difícil. Né? Então, é a esperança que eu digo, né? Eu não posso chegar aqui e falar alguma coisa e lá na frente não acontecer, que daqui a pouco o pessoal vai dizer assim, o Thiago falou que ia acontecer, não aconteceu, né? Então, o que eu digo a todos é que tenham esperança, né? Que a gente possa mudar isso daí. Thiago já se filiou em algum partido? Não, tô esperando o chefe lá, tô esperando o Bolsonaro, né? Em conversas lá nos bastidores de Brasília, não se sabe ainda qual partido ele vai. É especulação. Pode ficar no PSL, pode ir para o Patriotas,
Tem inúmeros partidos que estão rodeando o Bolsonaro, porém ainda não tem nada. Mas, para o amigo que está assistindo, eu posso dizer que eu fechei minha dobradinha com o deputado federal Sanderson, né? E uma das condições dele para concorrer, né, ano que vem a deputado federal de novo, é estar no partido do Bolsonaro e que eu possa também concorrer a deputado estadual, né? Isso aí ele prometeu para mim, né? E tudo que o Sanderson falou para mim ele cumpriu, né? Então eu estou esperando ver qual partido o Bolsonaro vai e o Sanderson vai, eu vou ir junto, né? Porque a gente sabe que muitas vezes bons candidatos querem concorrer, mas nas convenções são cortados, né? Acontece muito isso. Né? Então eu consegui uma garantia com o Sanderson de estar apoiando ele, né? Trazendo emendas para ele, para aqui, para Erechim, né? Para que nas convenções, no partido que ele for, eu consiga ser candidato. Bolsonaro já falou em diversas vezes e ocasiões que se não for voto impresso, ele não se recandidata. E aí? Pois é, o voto impresso, até teve uma manifestação, uma antes dessa aqui em Erechim sobre o voto impresso, as pessoas querem a garantia, né? Você quando vai comprar um pãozinho na padaria, você ganha um ticket que você comprou. Então nada mais justo do que você ter um comprovante do seu voto. E simplesmente é isso que o povo está pedindo e o Bolsonaro está falando. A gente sabe da tecnologia da Smartmatic, que é a urna eletrônica brasileira, que é criada na Venezuela. Então, eletrônico é fácil você colocar um hacker lá dentro e manipular. Então a gente simplesmente quer isso. Eu acredito que o Bolsonaro deve ter falado isso aí, mas eu acredito que não. Mesmo que não aconteça, ele vai concorrer sim, né? Porque, olha só, quantas motociatas teve aqui no Brasil, né? Então as pessoas estão clamando que ele continue lá. E eu acredito que o Brasil não deu uma subida mais ainda devido a essa pandemia do coronavírus, que não foi só no Brasil, né? Fora a China, os outros países também andaram quebrando, né? Então, eu acredito que o que o Bolsonaro fez de tentar controlar nessa pandemia para não deixar o país quebrar, conseguiu deixar o nosso país pelo menos, né, estável, né? Não ficou igual a Argentina, que está aqui do lado, que, meu Deus do céu, nossos irmãos argentinos aqui estão quase comendo lata de lixo, né? Devido a essa pandemia e também alguns problemas econômicos. Então, graças a algumas atitudes do Bolsonaro, né, o Brasil conseguiu estagnar nesse momento tão triste que foi da pandemia. Algumas lideranças políticas já falam no impeachment do presidente. Como é que você analisa tudo isso? É fake news? Não é fake news, eles tentam, isso aí não é fake news, né? Mas eu acredito que qualquer presidente que tiver lá sempre vai ter oposição, todos vão querer fazer o impeachment, né? Eu acredito que assim, espere as urnas chegar. Na urna você vai lá e diga qual o seu melhor candidato. Essa de querer fazer impeachment, querer tirar, a não ser que realmente esteja metendo a mão no dinheiro público, né? Não esteja fazendo uma administração correta. Aí sim, aí eu sou a favor, sim, tu vai lá e tem que fazer impeachment. Mas se tá difícil de trabalhar, tu não tá conseguindo trabalhar e simplesmente você quer tirar a pessoa de lá, eu acho que não é o caminho, não. Tiago, voltando um pouquinho na questão das emendas. Essas emendas que virão para essas duas entidades em Erechim já estão confirmadas e já temos uma data em que elas vão estar aqui? Elas são confirmadas. A princípio as datas seriam para ano que vem, tá? Ano que vem. Então ano passado eu estive lá exatamente há um ano, né? Consegui essa emenda aqui por Aquarela. Ela veio em torno de 6 ou 7 meses depois, né? Não sei quando e o valor ainda, porque eu ainda não fui conversar com as entidades, né? Eu acredito que semana que vem eu vou lá na DAO, eu vou na PADA, quero conversar com eles para ver o valor, mas eu tenho em mente assim em torno de R$100 mil, né? Também já tem um outro projeto que eu vou conversar com o pessoal do Santa Terezinha, né? Semana que vem vou conversar com o pessoal lá, que talvez, né, o Sanderson possa ajudar, né, na energia fotovoltaica. O que seria a energia fotovoltaica? São as placas solares, para tentar dar uma economia na energia do hospital. Mas isso ainda é especulação, não é nada certo. Eu vou lá conversar com o pessoal para ver, que é uma ideia que eu e o Sanderson conversamos lá, que ele fez no hospital, não lembro agora, não recordo o nome que ele fez essa emenda, né? E daqui a pouco pode vir aqui para o nosso hospital também alguma coisa de emenda para a energia fotovoltaica. Ano que vem, provavelmente, essa pandemia vai dar uma estagnada, ou de repente a gente vai aprender a lidar melhor e conviver melhor sem deixar de fazer o que a gente costumeiramente faz. Isso vai abrir um leque maior para que a gente tenha mais acesso a emendas parlamentares, já que os olhares não estarão só focados para a saúde? Sim. O que aconteceu? Até ano passado, ou retrasado, agora não estou recordando, o Sanderson mandou 1 milhão
em emendas para o hospital, mas foi específico para o Covid. Pois é. Né? Não foi para demandas de construção ou algo do gênero, foi específico para o Covid. Né? Então, eu acredito que dando essa freada no Covid, agora as pessoas estão tendo mais consciência, né? Tem mais pessoas vacinadas, né? Vai melhorar isso daí. As emendas vão começar a vir para outras situações, para infraestrutura, né? Por exemplo. Já podemos ter certeza que o Thiago será um candidato a deputado estadual? Pré-candidato, sim, já sou pré-candidato e espero, né, que Deus me dê vida e saúde até lá. Sim, eu quero estar representando a nossa região, né? Eu quero estar trabalhando pelo povo, né? Se assim Deus der a oportunidade, né? E essa caminhada que eu vou fazendo em Brasília, eu faço em Porto Alegre, eu vou começando a conhecer o caminho do ouro, né? Que infelizmente a política é assim, é o caminho do ouro. Você tem que saber com quem você vai falar para poder trazer, né, emendas para aqui, para nossa cidade, a infraestrutura e assim por diante. Thiago, Erechim sozinho muitas vezes não consegue eleger um deputado estadual pela quantidade de votos que é necessário. Como é que está a tua caminhada em outros municípios? Então, eu tenho bastante contato devido aos meus seguidores, né? Eu posso falar que o meu contato maior ainda é de outras regiões, né? Nem é tanto da região norte aqui do Planalto, do Planalto não, do Alto Uruguai. Né? Passo Fundo também eu estou bem forte lá, tem bastante apoiadores lá. Né? Também tem o meu voto classista, que é da Brigada Militar. Igualmente, Erechim, a Brigada Militar não tem um representante há anos, há muito tempo. Né? Então, já tem algumas entidades da Brigada Militar que estão me procurando, que vão me apoiar. Né? Então, eu acredito que dentro da minha classe também eu vou conseguir uma boa votação. Né? E, então, eu acredito que essa caminhada de começar nos municípios, junto com o voto classista, a gente tem uma grande possibilidade de ser eleito, né? Na verdade, o problema é a falta de verba, né, Sandra? Como eu falei, eu sou sozinho, não tenho ninguém que me banca nada, eu tiro do meu bolso mesmo. Então, para mim, fazer uma viagem aqui aos arredores aqui de Erechim é custoso, mas, mesmo assim, eu não vou desistir. Thiago, a gente te deseja boa sorte nessa caminhada que não é tão fácil, né? Uma caminhada com muitas pedras no meio do caminho, muitas coisas acontecem e esse cenário político ele não é como nós que somos de fora imaginamos. Então, que você tenha sorte e muita resiliência para administrar as situações que acabam surgindo aí no decorrer. Exatamente. Então, mais uma vez, obrigado a oportunidade de estar aqui na TV Erechim, né? Eu me sinto em casa aqui, né? É um ambiente ótimo aqui na TV Erechim. Então, e dizer para você, meu amigo e amiga, que também acompanhe minhas redes sociais, né? Veja o trabalho que eu estou fazendo, né? Não é um trabalho somente de pré-candidato, mas também é um trabalho como cidadão, de cobrar os nossos governantes, de tentar trazer alguma coisa para cá, para que a nossa cidade desenvolva, né? Então é sempre esse trabalho de ajudar a comunidade que eu tenho no meu coração.